A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia. Atualmente tenho 19 anos e congrego na Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, em João Pessoa. Estarei relatando nesta gravação uma experiência que tive com o Senhor. No dia 10 de novembro, que era um domingo, e foi por volta das 6 horas, 7 horas. Estávamos aqui na igreja porque, especificamente, nesse domingo, todo segundo domingo do mês, é culto de Santa Ceia na nossa igreja. E por um mandado do Senhor, os cultos de Santa Ceia na nossa igreja é pela manhã. Então, o culto da noite é transferido para amanhã. E aconteceu o culto de manhã de Santa Ceia e às 6 horas teve oração na igreja. E eu vim para a igreja, os irmãos também vieram e a gente estava orando. E acredito eu que quando já estava se aproximando das 7 horas para finalizar, o Senhor falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor ao meu ouvido que falava: filha, ajoelha-te que eu quero falar contigo. E quando o Senhor falou isso, eu me ajoelhei e continuei orando. Eu continuei orando ali. E passou-se alguns minutos e o Senhor me arrebatou. O Senhor retirou o espírito do meu corpo. E nisso, o Senhor falava: filha, não se preocupe, porque eu irei te revelar nesta noite algo a respeito de uma igreja. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me levou em espírito a uma igreja que se encontra em São Paulo. E essa igreja é bastante conhecida. E eu não vou citar o nome porque o Senhor não permitiu. Mas é uma igreja bastante conhecida atualmente, né? E o Senhor me levou em espírito a essa igreja. E quando meu espírito chegou lá, eu vi várias pessoas sentadas ali na parte da nave da igreja, e também homens, várias pessoas também em cima do altar, inclusive o pastor presidente que estava sentado em cima do altar. E o Senhor falava comigo: filha, presta bem atenção, porque não há mais esperança para esta igreja, para esse povo. E quando o Senhor falou isso, eu não entendi o que Deus estava falando comigo. E o Senhor mais uma vez falava comigo: filha, não há esperança para este povo, porque este povo se corrompeu. Se apartou dos meus caminhos. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor me mostrava o pastor presidente desse ministério, dessa igreja. E o Senhor falava comigo a respeito desse homem. E o Senhor falava: filha, este homem se apartou dos meus caminhos, se apartou da minha presença. Quando o Senhor falou isso, o Senhor falava que ele tinha se corrompido. Com o passar do tempo, ele se corrompeu e também deixou que o amor ao dinheiro dominasse o coração dele. E o Senhor falava comigo: filha, esse homem já não prega mais a minha palavra por amor a mim, por amor ao evangelho, mas apenas por amor ao dinheiro. E também não tem pregado a minha palavra verdadeiramente. O Senhor falava que a palavra que ele tem pregado não é a palavra pura, santa. O Senhor falava isso a respeito desse pastor. E quando o Senhor falava isso, o Senhor dizia mais: filha, eu fiz uma limpeza neste lugar
e retirei os meus remanescentes daqui. O Senhor falou que retirou os remanescentes dele, daquela igreja, porque o Senhor falava também que se o Senhor permitisse que aquele remanescentes, aquele povo pequeno que ainda não tinha se corrompido, continuasse lá, eles não iriam suportar e também iriam acabar se corrompendo. E o Senhor me mostrava mais uma vez o pastor daquela igreja e o povo dali, que congrega ali. E o Senhor falava comigo: filha, não há esperança para este povo, porque esse povo não quer se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor me mostrava os jovens daquele lugar. E o Senhor falava: filha, há um demônio da depressão que persegue os jovens dessa igreja. O Senhor falava que há um demônio da depressão que persegue os jovens desse ministério. E o Senhor também falou para mim: e nem sequer o homem percebeu que há um espírito da depressão que persegue esses jovens. O Senhor falava que o pastor desse ministério não percebeu que há um espírito de depressão que persegue os jovens desse ministério. O Senhor falava isso. E quando o Senhor falou isso, meus irmãos, o Senhor retirou o meu espírito daquela igreja e trouxe de volta para o nosso ministério, a nossa igreja. E quando o Senhor trouxe o meu espírito novamente para cá, o Senhor falava comigo a respeito das crianças. E o Senhor me mostrava algumas crianças correndo dentro da igreja. Essas crianças corriam dentro da igreja e também crianças que trazem, pais que dão brinquedo para as crianças trazer para dentro do templo. O Senhor falava assim: filha, eu não me agrado, filha, quando essas crianças ficam correndo dentro do meu templo, dentro da minha igreja. Eu não me agrado. E o Senhor falava também que não se agradava quando os pais das crianças dão brinquedo para as crianças trazer para a igreja. E o Senhor falava assim: filha, assim como eu estou requerendo uma adoração sincera, oração e jejum do meu povo, assim também eu quero que essas crianças executem a oração, o louvor verdadeiro e o jejum para mim. E quando o Senhor falava isso comigo, o Senhor repreendia as crianças que ficam correndo dentro da igreja na hora do culto, na hora da oração. Crianças que na hora do culto ficam brincando, ficam riscando, desenhando, trazem brinquedos. E se trazem é porque os pais dão. Então o Senhor repreendia os pais, porque os pais incentivam os filhos a ficar brincando na hora do culto, ao invés de adorar também e de também prestar atenção na palavra que está sendo pregada. E quando o Senhor falou isso, meus irmãos, o Senhor falava logo em seguida a respeito de um homem aqui do Brasil, muito conhecido, com um poder de influência também muito grande. Um homem muito conhecido, e eu não vou citar o nome, porque o Senhor também não me permitiu, não deu ordem para citar o nome deste homem. Mas esse homem, atualmente, recentemente, ele foi solto da prisão, e o Senhor falava comigo: filha, esse homem, e o Senhor me mostrava o rosto dele, e o Senhor falava: este homem é quem está planejando, esse homem está planejando, fazendo planos para iniciar a perseguição contra os meus servos aqui no Brasil. E quando o Senhor falava isso, que esse homem, aleluia, glórias a Deus, ele quem está
fazendo planos, que está projetando para o início da perseguição contra os crentes aqui no Brasil. É ele. O Senhor me mostrava que é ele. E o Senhor falava também: filha, foram oferecidos muitos sacrifícios foram oferecidos a Satanás para que ele fosse solto, para que ele fosse liberto da prisão, para que assim ele viesse executar melhor os seus planos fora da prisão contra o meu povo. E o Senhor mandava alertar a igreja quanto a isso. E o Senhor me mostrava nesse arrebatamento, quando esses planos desse homem começavam a ser executados aqui no Brasil. E havia, meus irmãos, uma perseguição tremenda aqui no Brasil. E o Senhor falava comigo: filha, o meu povo irá passar por uma tribulação aqui, quando eles estiverem na terra. O Senhor falou para mim que os servos dele irão passar por uma tribulação aqui na terra, uma perseguição tremenda, grande aqui. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me mostrava crentes sendo perseguidos, crentes sendo mortos, sendo decapitados, sendo presos, sendo torturados aqui no Brasil. Aleluia, glórias a Deus, por não negar o nome de Cristo. E depois que o Senhor me mostrou isso, meus irmãos, o Senhor me mostrava, ainda nesse arrebatamento, uma pessoa. E essa pessoa é do Ministério do Louvor. E o Senhor me mostrava essa pessoa dentro de uma igreja. E quando começava a cantar, a louvar ao Senhor, essa pessoa, o louvor dessa pessoa ia subindo em direção ao céu. E o Senhor me mostrava quando o louvor subia e chegava no céu, na morada celestial do Senhor. E eu via vários anjos bailando. Quando esse louvor chegava no céu, os anjos começavam a dançar, a bailar no céu com aquele louvor e acompanhavam este louvor que estava subindo. Os anjos bailavam e enquanto essa pessoa estava cantando, aleluia, glórias a Deus, os anjos estavam bailando diante da presença do Senhor. Mas tinha um exato momento em que essa pessoa se virava para prestar atenção num tocador que estava tocando, ou até mesmo para regular o som, para controlar o som, e até mesmo para ver se estava no tom certo, estava no tom errado. Todas essas técnicas vocais, técnicas que muitas das vezes nós usamos aqui na terra. Quando essa pessoa parava para observar, para corrigir essas técnicas, o louvor desta pessoa não subia mais. O louvor parava de subir, os anjos paravam de bailar e o louvor desta pessoa ficava barrado aqui, no teto da igreja. O louvor desta pessoa ficava parado no teto da igreja. E daí em diante, por mais que voltasse a louvar, o louvor não subia mais diante do Senhor, porque foi cortada a ligação. E o Senhor falava comigo que não se agradava de quando esta pessoa parava, desligava o seu pensamento do céu para se preocupar com a altura do som, com a nota errada do hino, da cifra, com o tom errado. O Senhor falava que não se agradava quando esta pessoa fazia isso, porque cortava a ligação e o louvor não subia mais diante do Senhor. E depois que o Senhor falava isso comigo, este recado,
Eu me recordo de quando, logo no início desse arrebatamento, que o Senhor me levou em espírito naquela igreja, como eu citei no início da revelação. O Senhor me mostrava essa igreja e o pastor também, como eu citei. Mas eu me recordo também que o Senhor me mostrava um cantor muito famoso, um cantor famoso também que recentemente passou a congregar nessa igreja. Esse cantor passou a congregar recentemente nesta igreja. E o Senhor falava comigo a respeito desse cantor. E o Senhor falava: filha, este homem também se corrompeu. Esse homem também se corrompeu. E o seu louvor não tem sido mais para mim, mas tem sido para o homem. O louvor tem sido oferecido para o homem e não para mim, filha, porque ele não dá mais ouvido à minha voz e se corrompeu. E eu, o Senhor, o levantei como um profeta para fazer a diferença, mas ele também se corrompeu e hoje já não faz mais a diferença. E eu também digo que para este não há mais salvação, porque abandonou, se desviou das minhas veredas e não dá mais ouvido à minha voz. O Senhor falava isso a respeito desse cantor que recentemente passou a congregar nessa igreja. Aleluia, glórias a Deus. E para encerrar, meus irmãos, o Senhor falava comigo para a nossa igreja aqui. Tempos atrás, há mais ou menos um mês atrás, o Senhor usava um vaso aqui para alertar que o Senhor breve iria nos fazer uma cobrança. O Senhor iria nos cobrar algo, iria cobrar algo da nossa igreja. E passou-se os tempos, e quando foi nesse arrebatamento, o Senhor me mostrava nesse arrebatamento, quando o meu espírito estava aqui na igreja, o Senhor me mostrava as mulheres de um lado, homens do outro, como o Senhor ordenou em outro arrebatamento, e o Senhor me mostrava o altar da nossa igreja. E quando eu olhava, eu via um homem de branco com umas vestes resplandecentes, sendo que eu não conseguia olhar para o rosto. E quando eu vi esse homem, eu me ajoelhei, porque eu me senti constrangida diante do Senhor, que estava em cima do altar da nossa igreja. E quando eu olhava, eu me ajoelhava e me prostrava. E aquele homem de branco se levantava do altar e saía e pedia que todas as mulheres saíssem de dentro da igreja e fosse para fora, e fosse para a calçada da igreja. E saía do menor até o maior saía, das crianças até as mais velhas saía, do gênero feminino, saía e ficava na calçada da igreja. E eu via quando o Senhor Jesus começava a passar a mão, as suas mãos sobre os cabelos das mulheres, das crianças até as mais velhas. Eu via as mãos do Senhor passando sobre o cabelo das mulheres. E quando as mãos do Senhor passavam, ia se tornando um véu. Conforme a mão do Senhor ia passando, ia se tornando um véu. E quando eu via isso, o Senhor falava comigo: filha, eu dei o cabelo para a varoa em lugar do véu. Mas eu também digo que o véu é usado em sinal de reverência diante de mim. O Senhor falava que o véu é usado em sinal de reverência ao Senhor. E o Senhor falava que era isso,
que ele estava requerendo da nossa igreja. Aleluia, glórias a Deus. E para finalizar, eu vou deixar um versículo que o Senhor me deu, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3, o 7 e o versículo 19, que diz assim, o 3: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O 4: Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O versículo 7: Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E o versículo 19, que diz: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está aí a palavra do Senhor que o Senhor me deu a respeito da revelação do véu, né? Como a palavra do Senhor vai falar aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, que diz: Considera o que digo, porque o Senhor, Jesus, te dará entendimento e tudo. E aproveitando este versículo que o Senhor me deu, ainda nessa revelação, nesse arrebatamento, o Senhor falava comigo a respeito de pessoas que se levantaram contra a doutrina que o Senhor tem dado, que não está crendo. O Senhor falava comigo a respeito de 2 pessoas, o Senhor me mostrava que não estava aceitando os recados que o Senhor tem me dado, que tem me revelado através dos arrebatamentos. E o Senhor falava para mim que para estas pessoas já há um lugar reservado no inferno, porque não estão crendo, e além de não estar crendo, estão desmentindo, dizendo que não é Deus. Então, meus irmãos, eu aproveito para dar até mesmo um conselho. Você que tem ouvido esses arrebatamentos, não só esse, mas de qualquer outra pessoa, a não ser que o Senhor te revele, a não ser que o Senhor te diga que não é de Deus, tudo bem, mas não faça julgamento sem Deus ter dito, sem Deus ter te falado alguma coisa, porque há muitas pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, porque simplesmente não querem dobrar os joelhos para pedir confirmação a Deus. Quando você ouvir, dobre seus joelhos e peça para o Senhor te confirmar se o recado vem da parte do Senhor ou não. Porque eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos para pedir uma confirmação ao Senhor, o Senhor vai te dar e vai revelar se é Deus ou se não é Deus. Porque o Senhor me mostrava que essas pessoas, 2 pessoas específicas, têm se levantado contra a doutrina que o Senhor tem dado e também não está crendo, está dizendo que é mentira. E o Senhor falava até mesmo que uma dessas pessoas tem se considerado justo diante de Deus. E o Senhor falava que não, que essa pessoa não é justa diante de Deus e nem as suas obras são justas diante de Deus. E até mesmo é uma palavra pesada, mas nas revelações que o Senhor me dá, eu uso as palavras que o Senhor fala comigo, não aumento e nem diminuo. E o Senhor chamava uma dessas pessoas de cão. O Senhor chamava uma dessas pessoas de cão, porque tem se levantado contra a doutrina e contra as revelações que o Senhor tem passado para mim. Então,
Talvez você esteja nessa situação de ouvir e não saber se acredita ou não. Então, dobre os joelhos antes de fazer um julgamento precipitado e principalmente sem a direção do Senhor. Amém? Então, nesse momento, eu passo a oportunidade para a irmã Solange e ela vai fazer o que o Espírito Santo direcionar. Amém, irmã Thalia. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Eu queria tecer alguns comentários aqui a respeito do que foi falado. É bem interessante, porque, como a irmã Thalia citou no início, nosso culto foi pela manhã e o Senhor falou comigo que quer a igreja aberta todos os dias. Então, a gente abre a igreja e faz a oração. Porém, no domingo à noite ainda não tem culto por falta de obreiros. A Bíblia mesmo diz, né? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas sim, tem oração. E tinha na oração da noite em torno de 10 a 15 pessoas. E a gente nem esperava que fosse ter naquele dia uma experiência, né, irmã Thalia? A gente não esperava. Enquanto Deus arrebatou sua serva, houve sim uma batalha grande, o inimigo ficou bem furioso. Teve uma pessoa até que na hora caiu possessa ali, Satanás ficou irado, né? Lutando contra a vida da irmã Thalia naquele momento. Mas nós ficamos ali intercedendo. Ficamos intercedendo e foi bem interessante, porque, veja bem, eu sei que é muito pesado quando a gente comenta assim, puxa, Deus mostrou uma igreja que diz que não tinha esperança, que uma só alma não vai se salvar se Jesus voltar hoje. É claro que você precisa entender que o Senhor está falando que não há esperança. E não tem nenhuma alma para salvação ali, diante da situação que está. Lógico, se houver arrependimento de algum, sinceridade e a pessoa voltar atrás na sua conduta, é lógico que há. Então, continuando na situação que está. Mas é chocante, porque eu tive nessa igreja há pouco tempo, creio que há 2 meses atrás, e é uma igreja muito grande. Eu não posso dizer quantas pessoas congregam ali, mas é de se espantar. Uma igreja que congrega em torno de 5, 10 mil pessoas, não sei nem dizer a quantidade, mas é de se espantar que o Senhor diga que nenhum vai subir se continuar daquela forma. É para a gente se lamentar. Sobre a pessoa que é conhecido como adorador, Deus falou que não é, porque se corrompeu, e a gente precisa pensar nisso, porque Deus disse que deu um limite, ou seja, temos um limite. Não tem como a gente dizer que Deus vai te usar no ministério e você não vai aparecer. Tem pessoas que usam aquele versículo que diz que importa, né, que ele cresça, que eu diminua. Sim, é no sentido de humilhação, mas se Deus te usa, você vai aparecer de uma forma ou de outra. Porém, a gente tem que ter cuidado porque há limites que o Senhor nos dá e muitas das vezes o homem quer passar desse limite. Também me chamou muita atenção sobre os jovens, tudo com depressão na igreja. Me chamou a atenção também, eu estava conversando com a irmã Thalia aqui há pouco, a respeito da perseguição que haverá. A irmã Thalia me contou um pouco do que Deus mostrou a ela, de como serão essas torturas. Então, a igreja precisa entender, inclusive, o Senhor falava que este homem que está planejando essa perseguição contra os crentes, ele está com ódio porque ele está vendo que a igreja começou a acordar, os remanescentes estão aí se levantando na oração nas madrugadas. Tanto é, irmã Thalia, eu queria que você falasse sobre essa questão dos remanescentes se levantar na madrugada, que Deus falava a respeito dos canais do YouTube. E tem vários homens de Deus que estão com canais no YouTube por ordem divina. E tem gente que não está entendendo nada. E Deus falou algo tremendo e isso eu fiquei maravilhada porque já é a 2ª vez que Deus fala a respeito disso. A primeira vez Deus falou comigo que ele estava se utilizando de uma rede para conectar. Conectar como assim? Para ligar, fazer conhecer um ao outro. Homens e mulheres de Deus, remanescentes, para se interligarem um ao outro, não só espiritualmente, mas até mesmo se conhecer. Que se não fosse o YouTube seria difícil. Então Deus falou algo tremendo a respeito do canal. Eu quero lembrar que num determinado momento Deus disse que vai permitir a sua igreja usar a internet até um certo ponto, até um certo período. Vai chegar um momento que Deus não vai permitir mais, numa época possivelmente de perseguição, porque somos vigiados, né, pela internet, celular, tudo isso. Então Deus disse que sim, que vamos usar por um tempo específico. E quando ele dizer é até aqui, pronto, é até ali. Porém, me chamou bastante atenção o que Deus falou a respeito do canal e eu queria, irmã Thalia, que você citasse novamente, não falasse, porque você esqueceu aqui de pôr nessa gravação, o que Deus falou a respeito do canal, inclusive não só do nosso, mas de todos os homens de Deus que Deus tem levantado com canais para pregar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos.
eu realmente esqueci de relatar isso que o Senhor falava comigo a respeito do canal, dos canais do YouTube. O Senhor falava que ainda não era o tempo de excluir o canal do YouTube, porque o Senhor tem se utilizado desta ferramenta para alcançar aquelas ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão perdidas. O Senhor falava comigo: filha, eu tenho me utilizado desta ferramenta nos dias de hoje para alcançar as ovelhas que estão perdidas, porque há muitos pastores que abandonaram as suas ovelhas. E eu estou me utilizando dessa ferramenta para alcançar todas essas ovelhas. E o Senhor falava que através desse canal o Senhor tem salvado vidas. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me mostrava um placar. Um placar que aparecia na minha frente e surgia um número, 324. E eu perguntei ao Senhor o que significava esses números. E o Senhor falava que foram a quantidade de almas que já foram alcançadas através das orações, das pregações que foram postadas e dos testemunhos que temos postados aqui. E o Senhor falava que foram almas que se salvaram, que aceitaram e que permanecem firmes. Não é apenas ter aceitado Jesus, não. Ter aceitado e permanecem firmes de pé. E o Senhor falava isso a respeito do canal, que tem sido bênção por enquanto tem sido bênção. O Senhor tem se utilizado dessa ferramenta para alcançar muitas almas que estão aí abandonadas pelos seus pastores. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Muitos têm sido abandonados pelos seus líderes, homens que não fazem obra por amor, mas Deus tem levantado nesses últimos tempos esses canais e, como eu já indiquei lá, tem alguns homens de Deus e mulheres de Deus ainda. E aí a gente fica observando a quantidade de ovelhas que tem dispersa, que estão precisando, que recorrem aos canais dos homens e mulheres de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção, irmã Thalia, nessa revelação que Deus deu, foi das crianças. Porque há um tempo atrás eu me recordo quando Deus falou conosco que não era para ter salinha de criança na nossa igreja. Na verdade, não é para ter em igreja nenhuma. Muitas das vezes a gente faz pensando no bem-estar da criança, do pai ou da mãe, para estar ali prestando atenção no culto, cultuando. Porém, o Senhor disse que não se agradava, porque a criança tem que aprender a cultuar e a ter reverência da mesma forma. Tanto é que hoje a gente não tem mais salinha de criança aqui na nossa igreja. E agora Deus cobrou algo mais, porque sempre tem aquela criança que traz uma folha, que risca, que pede uma caneta, um brinquedo, e Deus ainda está requerendo algo mais. Deus falou que vai purificar as crianças aqui também, não é só os adultos não. E a outra coisa que me chamou a atenção foi a respeito do véu. Eu me recordo que há um mês atrás, mais ou menos, irmã Thalia, Deus havia falado que ia requerer algo mais dessa igreja. Só que eu me lembro, Deus é tão lindo na forma de tratar, que quando Deus falou assim, foi diferente da forma que ele falou a respeito do jeans, porque do jeans ele falou um mês antes, mais ou menos. Eu vou requerer algo dessa igreja, se essa igreja renunciar, fizer, eu vou abençoar muito. E dessa vez Deus disse, eu vou requerer algo mais dessa igreja. Porém, é algo fácil de se fazer. E nós ficamos brincando, a respeito disso que Deus falou, e cada um que dizia um negócio, eu acho que será que Deus vai requerer? Que será? E cada um que comentava. E eu comentei que eu achava que Deus ia requerer que as mulheres dessa igreja usassem véu. Eu comentei. Por que eu comentei? Porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu tinha um véu. E aí eu fiquei pensativa a respeito desse sonho. E é interessante que teve uma irmã mesmo do canal, que em seguida, ela, na mesma época, ela me mandou uma mensagem dizendo que Deus requereu dela. Deus requis dela que ela usasse véu. E eu comentei com ela, ela disse, não, mas eu não vou, eu não uso porque quase ninguém usa, quase nenhuma mulher de Deus usa. Aí eu até falei assim para ela, não, mas se Deus te cobrou, você use, porque de repente, quem sabe eu vou começar a usar, inspirada em ver você usando. Se Deus te cobrou, faça, porque Deus não é obrigado a revelar para mim tudo. Então, Ele te revela uma coisa
eu vou e vou aderir àquilo que Deus te revelou. E o que Deus revelar para mim, você vai aderir. E assim sucessivamente, todos os vasos são úteis para o uso do Senhor, na casa do Senhor. E aí foi bem interessante, porque Deus cobrou o véu agora e nós recebemos com muita alegria. Inicialmente, para nós que não temos costume, soa um pouco estranho, né, irmã Thalia? Soa diferente, mas dizer que é difícil de usar véu não é. Como Deus falou, ia ser uma coisa fácil, porque a gente chegar na igreja, colocar o véu e permanecer até o final do culto ou quando for orar em casa, não é uma coisa que eu posso dizer que é uma renúncia difícil de fazer. Então fica aí o recado da parte do Senhor. Você também pode e deve ser edificado com o que Deus tem falado aqui e experimente crescer espiritualmente, tá bom? Experimente crescer espiritualmente. Tem pessoas que têm dito, por que Deus não revelou isso ou aquilo para tal homem que foi um grande homem de Deus? Aí eu sempre respondo, Deus não é obrigado a revelar tudo para uma pessoa só. Porque se Ele revelar tudo para uma pessoa só, e esses vasinhos, nós, né, pequenininhos, não, Ele vai se utilizar de você em algum momento, da minha vida em algum momento, tá bom? Então, só nos resta agora convocar você a se prostrar diante do Senhor fazendo um concerto com Deus. Eu quero falar agora com pessoas que estão desviadas, afastadas da casa do Senhor, porque tem muitas, ovelhas que estão dispersas, pessoas que estão fracas na fé ou pessoas que nunca receberam Jesus como seu Salvador. Eu não tenho como finalizar essa gravação desse testemunho sem convidar você para Cristo, porque o tema de salvação é um tema urgente e os sinais estão se cumprindo de tal forma que a sensação que a gente tem assim é de Cristo voltar amanhã mesmo, como diz a Bíblia Sagrada. E a Bíblia mesmo diz que a gente tem que viver como se Cristo voltasse amanhã. Todo dia uma renúncia, todo dia uma posição diante do Senhor, todo dia um conserto, sendo purificado dia após dia. Eu vou orar por você, que o Espírito Santo aí falou ao teu coração, não resista. Não fique pensando, eu não vou conseguir ficar firme. Não, você precisa, não é de força, é de tomar uma decisão, é de decidir. Se você decidir, a partir de hoje eu me coloco de pé, a partir de hoje eu fico firme, a partir de hoje eu volto a caminhar. Então você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te dar força. Não fique pensando que você não vai ter força, você precisa de decisão, tá bom? Eu vou orar pela tua vida agora, liga o teu pensamento no céu, se você puder dobrar os seus joelhos onde você estiver, dobre. Se você estiver num lugar que não pode dobrar os joelhos, não liga o teu pensamento no céu. E começa aí, diante do Senhor, a confessar o teu pecado, a pedir perdão, porque Ele é poderoso para te receber e apagar o teu passado e escrever uma nova história. História essa de salvação para a tua alma. Porque a Bíblia Sagrada diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que eu vejo hoje são pessoas distanciando de Deus por conta de emprego, abrindo mão de santidade por conta de salário, por conta de roupa, por conta de emprego, por conta de dinheiro. As pessoas hoje vivem sufocadas só com responsabilidades de conquistar, de ter, de comprar, de usar, de usufruir e estão esquecendo-se da parábola que diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Então eu convido você, vamos falar com o Senhor neste momento e você vai renunciando, abrindo mão do teu pecado, se arrependendo, porque o Senhor é poderoso para escrever o teu nome no livro da vida e haverá festa no céu nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, Deus soberano e santo, nós queremos, Pai, nos prostrar diante da Tua presença. Agora, meu Pai amado, apresentando essas pessoas, essas vidas que estão renunciando ao seu pecado, que estão pedindo perdão pelas falhas, pelas fraquezas, que estão agora com lágrimas nos olhos, meu Deus. Oh, Jesus, arrependida, por que te deixou por tão pouco? Por que meu Pai até hoje não se firmou, apegado com tantas coisas, mas esse homem e essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, está agora renunciando o pecado, porque quer morar contigo, meu Pai, nas mansões celestiais. Pai querido, evangelho, pregação de evangelho é um tema urgente para a salvação de almas. E essa pessoa quer, meu Pai, porque reconheceu que não há salvação se não for por meio do teu Filho Jesus Cristo. Então eu te peço que o Senhor perdoe os pecados dessa pessoa que está se prostrando aos teus pés agora. Em nome de Jesus Cristo, escreve, meu Pai, o nome deste homem e desta mulher no livro da vida e sela com teu precioso sangue, liberta esta pessoa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Cristo transforma, firma os passos, dá estrutura, meu Pai, para que essa pessoa não volte atrás nem um passo sequer. Eu entrego essas almas em tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Procure um lugar que tenha sinceridade e santificação interior e exterior para congregar e continue firme até a volta do Rei. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza, e a sua irmã em Cristo, Thalia Fernanda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, meus irmãos, eu quis fazer mais esse acréscimo aqui nessa revelação para dar uma explicação a respeito do véu. Por quê? Porque, veja bem, eu acredito que foi o terceiro arrebatamento da irmã Thalia, que o Senhor mostrou para ela uma casa muito linda, uma mansão muito linda, no céu, e disse de quem era, e mostrou para ela lá no céu o missionário Davi Miranda. Bom, nós sabemos que o missionário Davi Miranda foi um homem chamado por Deus e foi um homem de Deus até o final. Ele não se corrompeu, até que o Senhor levasse ele não se corrompeu. Então, quando nós postamos essa experiência, nós recebemos bastante perguntas perguntando, mas como que viu o missionário no céu se ele usava aliança? E eu ouvi um testemunho de arrebatamento que diz que não pode usar aliança. Meus irmãos, do mesmo jeito agora é a situação do véu. Não estou falando que você pode ou não pode usar aliança, não entenda isso, eu só estou trazendo esse exemplo. Porque tem pessoas que colocam muito em caixinhas e dividem os servos do Senhor em grupo, e não é assim. Nós vivemos até o dia de hoje servindo ao Senhor com sinceridade e toda a vida foi sem véu. Mas no momento que nós damos o controle 100% e Deus falou que a doutrina da igreja seria Ele quem ia dar, a minha vontade deixou de prevalecer. Então agora a gente sabe que Deus disse que realmente o cabelo foi dado em lugar do véu. Porém Ele disse que queria que suas servas usassem, porque o véu, quando você coloca o véu, é um sinal de reverência ao Senhor. Entendeu? É um sinal de reverência. Porque de repente agora alguém pode querer dividir, né? As servas do Senhor. O grupo que vai para o céu é o que usa véu, o que não vai é o que não usa. E Deus falou que o uso do véu é um sinal de reverência. Portanto, eu quero deixar claro uma coisa. Se a partir do momento que você sabe e você não quer reverenciar o Senhor, aí eu acho complicado. Porque é diferente de quando você não sabe, mas no momento que a gente está sabendo, então agora eu, por exemplo, a irmã Solange, eu não tenho essa opção hoje de dizer não vou usar o véu. Eu não usei o véu durante 36 anos da minha vida, porém hoje eu vou usar. Por quê? Porque hoje eu já sei que agrada ao Senhor, porque é um sinal de reverência ao Senhor. Tá entendendo? Então eu quis dar essa explicação para que os irmãos viessem entender, para não dividir as servas do Senhor agora em grupo. O grupo que vai para o céu é o que usa véu, o que não vai, não usa véu, não vai para o céu. Porém, agora a gente está sabendo. Então, o que a gente puder fazer para se santificar e se purificar até a volta de Cristo, vamos fazer em nome do Senhor Jesus para agradar a Ele. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.